Galera, na semana passada o pau bateu em Chico e hoje o pau vai bater em Francisco. Antes que as pessoas venham nesse vídeo falar, seu comunista, seu petista, não sei o que, tem um vídeo inteiro eu falando porque eu não voto no PT, porque a esquerda é a maior desgraça desse país. Porém, a gente não pode usar dois pesos diferentes, a gente não pode usar duas medidas diferentes, a gente tem que usar o mesmo peso e a mesma medida para medir ambos os lados. E hoje, por A mais B, eu vou provar para vocês o porquê que eu não voto mais em ninguém da família Bolsonaro. Para quem não me conhece, eu apoiei aos meus 12 anos, não entendia birosca nenhuma direito de política, mas para mim Bolsonaro era a solução do país, lá em 2018, quando eu tinha 12 anos, porque ele entrou com um forte nacionalismo, coisa que eu sempre amei, prometendo mudança, que para mim era o que eu mais queria, mudança destas desgraça de PT que estava sempre no poder. Ele prometeu acabar com a criminalidade e é algo ferrenho que acontece aqui, principalmente no meu estado, que é um absurdo o que a gente sofre com essas criminalidades, com crime organizado, com pequenos roubos, e o PT sempre defendeu esses vagabundos. Eu tô falando essa parte um pouquinho mais grossa porque um cara foi assaltado na frente da minha casa ontem. Hoje é dia 25 que eu tô gravando, dia 24 de janeiro, um cara foi assaltado literalmente na frente da minha casa, à mão armada. Se esse cara tivesse morrido, ia morrer na porta, na frente da minha casa. E o PT protege esses bandidos. E o Bolsonaro entrou falando que iria acabar com o crime organizado, que não sei o quê, com promessas que todo brasileiro nacionalista, um sentimento antipetista, queria. Porém, o Bolsonaro, com o passar do tempo, foi cometendo seus crimezinhos por baixo do pano, foi cometendo seus errozinhos por baixo do pano e viu que o Centrão, que é a maior parte do Brasil hoje, dá para se dizer, estava ficando contra ele. E ele quis agradar o Centrão e saiu da direita, que ele sempre prometeu, para o centro. Ou seja, prometeu, prometeu, prometeu e não fez nada. O básico do populismo barato que o Brasil é infestado desde a era Vargas. E o brasileiro parece que não aprende. Em 2022, apoiei-o novamente. Eu não ia votar nele no primeiro turno. Eu pensei em votar branco e nulo no primeiro turno em 2022. Porém, eu votei nele tanto no primeiro quanto no segundo turno como anti-PT. E eu só votei nele porque eu lembro que tinha uma professora minha que disse: eu vou votar logo no PT para acabar logo com essa piada de Bolsonaro no primeiro turno. Aí eu fiquei com raiva, votei no Bolsonaro logo, tudo anti-PT. E hoje eu vou mostrar pra vocês por que que eu não voto mais em ninguém da família Bolsonaro, porque são corruptos tanto quanto o PT. E que a única opção minha de eu votar em alguém da família Bolsonaro, o indicado pelo Bolsonaro, é se for pro segundo turno com Lula. Porque até um macaco, até um animal irracional faz um governo melhor do que o PT. E tudo começou com essas brincadeiras do Bolsonaro com esta decisão aqui. Que eu lembro que até um dos apoiadores dele, que é o Silas Malafaia, falou sobre isso, que foi a indicação do Cássio Nunes para o STF, que dá para se dizer, um apoiador do Centrão, que o Centrão sempre gostava, mas puramente petista, e foi indicado por Jair Bolsonaro ao STF, que foi um dos responsáveis também, dá para se dizer, por acordar o monstro. Bolsonaro já estava com um monstro na cadeia. Pode-se dizer que o monstro estava preso, trancafiado. E ele quis brincar de novo com um monstro. Mas você, quando alimenta um monstro, quando você alimenta o Leviatã, vou chamar de Leviatã, quando você alimenta o Leviatã, a voz doce dele encanta pessoas. Voz doce dele encanta pessoas. E todo o trabalho que tivemos, que a população, porque isso daqui não foi, você pode dizer que foi méritos políticos, não. Foi méritos da população isso daqui. Enquanto a população teve o trabalho de prender esses desgraçados, Bolsonaro, em algumas de suas atitudes, tirou esses vagabundos daqui. Isso daqui é uma das principais críticas do governo dele. Há muito petista
muito esquerdista, fala mal sobre as atitudes dele durante a pandemia, mas por mim aqui não dá nem o de menos. O Bolsonaro, eu creio eu, na minha visão, que fez o certo na medida do possível, principalmente por segurança da população, mas ele também tem muitos outros erros que cometeu. Só que por que o esquerdismo bate tanto nessa tecla da doença, da pandemia no governo do Jair Bolsonaro, mesmo que ele esteja certo na medida do possível? Porque os erros que o Bolsonaro cometeu colocaram a esquerda de novo no poder. Entendeu por que eles falam uma bate em outra tecla? Próximo, Bolsonaro sempre, sempre, não só foi com o Sérgio Moro não, mas com outro ministro também. Sempre que ia contra a opinião dele, sempre que ia fazer alguma coisa com os filhinhos protegidos dele, dava um jeito de tirar essa pessoa. O juiz Sérgio Moro anuncia a demissão do Ministério da Justiça com o governo de Jair Bolsonaro. Isso daqui aconteceu porque o Bolsonaro foi demitir um dos caras da PF, se eu não me engano, da Polícia Federal. O Moro viu que não tinha motivo nenhum, viu que não tinha motivo nenhum, discutiu com o Bolsonaro e saiu. Isso daí aconteceu com outro ministro também. Sempre, sempre que bate na tecla de alguém da família Bolsonaro, o cara se preocupa em proteger a família, proteger o menino dourado dele. Impressionante um negócio desse, velho. Olha aqui. Foi surpreendido pela demissão do diretor-geral da Polícia Federal. O presidente Jair Bolsonaro não apresentou nenhum motivo específico para demitir Maurício Valeixo, que a demissão de Valeixo não foi feita a pedido conforme o publicou o Diário Oficial e nem ele, Moro, assinou a demissão, embora o nome do então ministro apareça na publicação. Bolsonaro admitiu que a mudança é uma interferência política porque pretende ter na PF alguém que lhe dê informações sobre investigações e inquéritos em andamento do Supremo Tribunal Federal. Para Moro, isso não é atribuição da Polícia Federal. Quer informação pra quê, bicho? Quer informação pra quê? Justamente porque tá ali por baixo dos panos algumas coisas, né? Se tivesse alguma investigação, vai, ô Flávio, corre, Flávio, Eduardo, vai, Eduardo, corre, corre, corre. Engraçado, faz todos aqueles atos do dia 8 e tal, e não tá nem aqui, tá viajando. Tá impressionante, velho. Impressionante. A direita prometeu um governo de direita, entregou o governo mais centrão possível. Ex-assessor de Bolsonaro confirma rachadinha na família. Isso daqui foi o caso lá, né? Se não me engano, 2022, 2023, que estava mais em alta, que essa foi uma publicação de 2024. Confirma rachadinhas, ou seja, as rachadas confirmadas foi algo que aconteceu de verdade, principalmente por parte dos filhos dele. E o Bolsonaro tentou proteger seus filhinhos. Tentou proteger seus filhos. O erro do Bolsonaro também é proteger esses corruptos, corruptos, rachadores dele. Aí vai o Bolsonaro diz que acabou com a Operação Lava Jato porque não tem mais corrupção. Sim, Bolsonaro foi um dos responsáveis por colocar esta PT no poder de novo, porque destruiu a Operação Lava Jato, a operação que prendeu esses corruptos mizinguentos na cadeia. Bolsonaro acabou para proteger sua família, para se proteger. Pensou mais nele, pensou mais na sua família do que pensou na população, com essas biroscas, com esses corruptos da esquerda. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, durante o pronunciamento do Palácio do Planalto, que acabou com a Operação Lava Jato, porque no governo atual não há corrupção a ser investigada. Não há corrupção, senhor Jair Bolsonaro. Isso daqui é o quê? As rachadinhas é o quê? A corrupção que continuou aqui em Pernambuco, com a birosca do Paulo Câmara, roubando. Então, né? Aí me vem com o fim da Operação Lava Jato e me vem a porcaria do deputado Eduardo Bolsonaro falar que a soltura do Lula é bom porque vai unir antipetista. A revolta e a indignação da sociedade, a impunidade volta à tona, novamente com a soltura do Lula. Espera que novamente deixaremos pequenas diferenças de lado e ocorrerá uma união em torno do antipetismo.
É bom que o Lula esteja solto, porque o antipetismo voltará. Tô vendo com esses corruptos no poder de novo. E tudo isso começou lá atrás, com indicação do seu pai, Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro e a família dele são um dos principais, são um dos principais para o Lula estar de volta no poder, para a esquerda estar de volta no poder. Porque não conseguiram ficar quietos, não conseguiram aceitar que a justiça fosse feita. Não fizeram o que prometeram. Se perverteram ao centrão. Vieram com a promessa de nacionalismo forte e se travestiram para os Estados Unidos. Viraram cadelas, viraram, em outras palavras, prostitutas, perdão o uso desse termo, dos Estados Unidos. Em uma manifestação do dia 7 de setembro, você já imaginou um governo que se diz puramente nacionalista, onde o Brasil é a força nacional, está com a bandeira dos Estados Unidos lá? Os Estados Unidos pode ser o melhor país do mundo, pode ser o bam, bam, bam. Mas um governo nacionalista, você não levanta uma bandeira de um país, se me permitem o uso da palavra, que apesar de melhor que seja, de um país genocida, de um país que muitas vezes pensa no dinheiro, pensa em fazer guerras por dinheiro, como desde Obama lá atrás. Desde Obama lá atrás. E quando precisa se impor, até estourou o microfone aqui, quando precisa se impor, como precisou lá atrás com Biden, não se impôs. E o mundo está à beira de uma guerra por causa desses genocidas. E a gente, esse governo do Bolsonaro se travestiu para esse país. Reclama do Lula se travestindo para a China, para a Rússia, não sei o que, do BRICS. Reclama, mas não reclama do lado de lá. Não reclama de levantar uma bandeira dos Estados Unidos e uma campanha fortemente nacionalista que ia colocar o Brasil no topo. Deus, pátria e família. A pátria é os Estados Unidos. O Deus é o dinheiro. E a família é a família Bolsonaro. Bolsonaro, ao meu ver, é o menos pior em relação ao Lula. Mas a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. É corrupto pra mim de todo jeito. E eu não voto em ninguém da família Bolsonaro, a não ser em extremos, que é o que provavelmente vai acontecer novamente nessa eleição e o Lula vai ganhar de novo. Eu só voto em alguém da família Bolsonaro, um indicado do Bolsonaro, no segundo turno. Anti-Lula. Mas não vai adiantar de bosta nenhuma, porque vai ir o Lula e mais alguém da direita no segundo turno. A, a gente não vai votar em ninguém. O MBN, que é outro culpado, que semana que vem a gente fala sobre ele, que é outro culpado do Lula estar no poder, vai lá, um da direita, entre aspas, centrão, um indicado do Bolsonaro e o Lula, vai lá e o Lula vai ganhar, porque ele sabe entrar na cabeça do povo. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu não voto nem no Lula, nem em ninguém da família Bolsonaro, nem o indicado dele. Talvez no máximo o Tarcísio. O máximo, estourando. E esse foi o vídeo de hoje. Tamo juntasso, galera. Beijão. Falou, fui e tchau.